E aí, família, hoje tem Vitória e Botafogo pela Copa do Brasil, o Fogão em busca aí da próxima fase da competição e para faturar aquele dinheiro também. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá aquela moral pro canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto para trocar uma ideia com vocês, vamos lá ver. Fogão! Cadê? Vai encontrar o Vitória no Barradão, vamos ver. Desembarque tranquilo em Salvador antes do jogo decisivo pela Copa do Brasil. Em busca de uma vaga nas oitavas de final, o Botafogo enfrenta o Vitória no Barradão nesta quarta-feira. No jogo de ida, o Glorioso venceu por 1-0 com gol de Eduardo, que apesar de já estar recuperado de lesão, não viajou para a Bahia e está fora do jogo de hoje. Dessa forma, o técnico Arthur Jorge deve repetir o time que atuou contra o Universitário pela Libertadores. A diferença fica por conta do atacante Jefinho, que se lesionou e deve ficar fora dos gramados por até 10 semanas. Luiz Henrique, que o substituiu após a lesão, deve ficar com a vaga. Para o jogo de hoje, o Alvinegro conta com a vantagem do empate para se classificar. Botafogo e Vitória se enfrentam às 19 horas no estádio Barradão, na Bahia. Tudo bem, Vini Casagrande, e segundo a gente já falou ontem aqui, né, uma informação até do próprio Botafogo, o Eduardo não viajou, ou seja, o Eduardo não é uma opção. Também falamos por aqui que o Romero também não está à disposição, né? Aí a gente começou a entender, nos últimos jogos, que o Arthur, que é o treinador do Botafogo, começa a querer completar uma lacuna que eu já tô falando há um tempo aqui, eu sinto uma lacuna nesse meio de campo do Botafogo. Quando entra alguém que ocupa esse espaço, ou um Savarino que desce, ou o próprio Romero entrando, ou o próprio Eduardo, a coisa fica mais volumosa. E até você consegue alimentar melhor a linha de frente tão poderosa do Botafogo, com Luiz Henrique, Júnior Santos e o próprio Savarino. E eu fico sentindo uma lacuna ali. E eu acho que o Arthur também, porque ele tá começando a ocupar esse espaço de campo. O que a gente viu no último jogo foi o Tietê fazendo essa função de 10, né? Ele fazendo de forma improvisada, e vale lembrar aqui, o Tietê não é um camisa 10. Ele, mais uma vez, joga numa posição que não é a dele para conseguir entregar sua versatilidade no momento em que o Botafogo tem peças que estão faltando por questões clínicas ou, enfim, por outros motivos. A gente já viu o Tietê de ponta aberto na direita, de lateral esquerdo, a gente já viu o Tietê de lateral direito, ele já jogou de falso 9, enfim, ele é um cara altamente versátil, mas ele tem a dele. E a dele é a camisa 8, é o segundo volante. Ali ele é excelente. Então, mais uma vez, hoje o Tietê sendo improvisado como um camisa 10. Não desgosto, porque eu acho que se o Arthur entendeu que tem uma lacuna e ele precisa ocupar, eu vejo hoje o único cara podendo fazer isso, ou talvez um Savarino, ou o Tietê fazendo essa função ali do camisa 10. Eu não consigo encontrar outro fazendo. Aí que tá. Ele tem esse pensamento, acho que é um pensamento correto, e ele tem apenas o Tietê que possa fazer isso. Na última partida, acho até que não deu muito certo. Como você bem mencionou, não é muito a do Tietê, mas ele pode quebrar esse galho e nada me garante que não vai dar certo contra o Vitória. Ele pode tentar novamente e o Tietê desenvolver bem. Claro, ele teve um longo período de treinamento, ele pode ter treinado bastante essa função durante esses dias e aí ele pode desempenhar melhor diante do Vitória. E eu tô com você, hoje no elenco do Botafogo, apenas o Tietê consegue fazer essa função, ou melhor, tentar fazer essa função, quebrar esse galho. Além do Eduardo, é claro, mas o Eduardo não está à disposição. Eu lembro aqui porque a gente lembra que o jogador tá quebrando um galho. É isso. Porque às vezes, pô, Vene, tu apresenta hoje? É isso. Beleza, Fernanda, eu vou apresentar. Aí você vai apresentar a pessoa, olha o que o Vene apresentando. Pô, mas a minha é comentar, mas eu tô apresentando porque, pô, me botaram aqui pra apresentar, eu tô quebrando um galho. Então é sempre bom lembrar que ele vai estar improvisado ali naquela função e tem um grande dificultador quando a gente fala de meio de campo, troca de bola, levar essa bola carregando, que é o que tenta fazer essa trinca, que provavelmente será Danilo, Marlon e Tietê, que é o campo do Barradão, Vini Casagrande. Que não é bacana, né? Não é bacana. Não é legal. Inclusive, nos bastidores, só um comentário rápido aqui, no jogo de ida, os jogadores do Vitória e a diretoria do Vitória elogiaram bastante nos bastidores o gramado do Newton Santos. Porque eu vejo muita gente criticando grama sintética, mas o Vitória elogiou, na verdade. Mas lá no Barradão, eu já falei isso aqui no programa, volto a falar, o Botafogo vai ter muita dificuldade por conta do gramado.
Se o Vitória elogiou o gramado do Newton Santos, eles poderiam melhorar o gramado do Barradão, porque é um gramado que chama atenção de maneira negativa. Acho que o Botafogo vai ter dificuldade por conta disso. Mas independentemente de estar jogando num gramado ruim, sim, fora de casa, eu acho que o Botafogo chega como favorito para esse duelo, ainda mais se a gente levar em conta o regulamento, porque o Botafogo ainda tem a vantagem do empate. Perfeito. Acho que o Botafogo passa de fase. E vem por aí, ó. Não de maneira fácil, como muita gente imagina. Não vai ser. Não de maneira fácil, mas eu acho que passa. Olha aqui, é o John no gol, o Damian, Halter Bastos e o Hugo. Aí vem Danilo, Marlon, o Tietê, Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos. Essa é a provável escalação segundo o GE e também o que aconteceu, que a gente viu no último jogo contra o Universitário, o jogo do Botafogo. A gente teve o Jefinho que entrou e fez o gol, mas está machucado, não serve ao Botafogo nesse momento. E aí tem um ponto que eu também não gosto tanto. E aí eu vou também lembrar o torcedor mais uma vez. O Júnior Santos, e eu acho que o torcedor já sabe disso, ele é muito bom, ele é excelente, aberto pelo lado direito. Como um falso 9, eu, Fernanda, não curto muito. Às vezes fica bastante impedido, porque não é a dele ali, né? E também eu acho que ele perde essa potência. Quando a gente vê, às vezes o Júnior tá de falso 9, mas uma hora tem as trocas e ele abre pela direita, ali começa o Botafogo a pegar fogo. Porque na verdade ele tem sido, nessa temporada, o grande respiro positivo e criativo e potente do Botafogo. Então, assim, eu espero mais que existam essas trocas durante o jogo e que o Júnior possa performar mais ali aberto pelo lado direito, que hoje é a do Luiz Henrique, né, Vini Casagrande? E o Arthur Jorge é um técnico que gosta muito de explorar as pontas, velocidade desses pontas. Qual é a maior virtude do Júnior Santos? A velocidade, a explosão. E a força, né? E como você bem mencionou, quando ele atua como falso 9, ele perde essa virtude dele. É a maior virtude dele, então eu acho que... E ele troca às vezes, quando ele vai por ali, aí você vê o Botafogo começa a pegar fogo. Fala, o que aconteceu? É o Júnior pelo lado direito. Acho que se tiver um revezamento durante o jogo, não vejo problema, zero problema. Agora, você fixar o Júnior Santos ali como falso 9, perde muito a característica dele, que é a explosão, a velocidade, o contato físico. O Júnior Santos, a gente brinca aqui que é um cavalo em campo. Na minha opinião, ele é muito forte. Ele é o nome da temporada do Botafogo até aqui. Eu acho que não é só a minha opinião, né? Eu acho que é de 99,9%. Muito bem. Então, sorte pro meu fogão hoje. E só um comentário. Fala. O Cauê tá de volta. Legal. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Elogiar a postura do Botafogo, que afastou esse jogador até para a investigação do caso, e elogiar também o staff do atleta, que soube lidar muito bem com a situação, não entrou em rota de colisão com ninguém, com o Botafogo, com ninguém, ficou em silêncio, que eu falei isso aqui, ficar em silêncio em alguns momentos é importante, e agora é um jogador extremamente importante. Contribuiu na investigação, tanto é que eu votei no Cauê para ser a revelação do Campeonato Carioca. Também votei. Um baita jogador, e ele está de volta. Porque ele tem a cabeça para recomeçar, né? Porque isso. Vai ser um caminho de recomeço e que ele tenha sabedoria e cabeça e tenha família aí ao lado dele. Bom, família, tá aí, né? Hoje tem vitória em Botafogo pela Copa do Brasil, quem passava para as oitavas. E além disso, ainda fatura aí alguns milhões, né? O Botafogo que fez um placar bem magrinho no estádio Newton Santos, tudo se encaminhava para um 0x0 com um time misto. Mas aí no finalzinho o Arthur Jorge viu que precisava do resultado, colocou o time titular e o Botafogo conseguiu vencer por 1x0, dava para ter feito mais, mas aí faltou tempo. Naquela ocasião, um gol do Eduardo com assistência do Jefinho, na verdade uma assistência de 16 toques, né, como vocês viram na reportagem. Bom, empate simples hoje garante o Fogão na próxima fase, tá? E uma derrota por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Mas não vamos pensar nisso não, né? Por mais que o Botafogo venha com uma enxurrada de desfalques, né? Eu vou falar aqui para vocês, para lembrar os desfalques do Botafogo, que tá aí faltando, né, no time do Fogão. Vamos lá. O Rafael passou por cirurgia, vai ficar alguns meses fora. Marçal, próximo de voltar, tá? O Chiquinho Soares também, próximo de voltar, mas tá fora. O Pablo, zagueiro, que estreou, jogou uma partida, mas tá pinchado, veio pinchado do Flamengo, aquilo ali, ninguém entendeu essa transferência do Pablo pro Botafogo. O Jefinho, que se machucou agora por último, né? Vai ficar aí alguns dias fora, 2 meses, se eu não me engano, 2 meses. O Eduardo, né, que todo mundo achou que ele voltaria no último jogo, não voltou, também está de fora. Matheus Nascimento, Oscar Romero e Diego Hernandes afastados. Então são 2 afastados e o restante todos lesionados, tá? Então eu vou passar aqui e reforçar novamente a provável escalação do Botafogo, que deve ser a mesma que disputou o último jogo contra o Universitário. O John, o Basto, o Lucas Halter, Damian Soares,
Hugo, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tietê, Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos. É um time que dá para vencer o Vitória? É. É um time de Série A? É. Mas assim, tem que abrir o olho. O gramado de lá não é tão bom, vai estar lotado, os caras estão acreditando que pode se classificar contra o Botafogo, então vai entrar ligado no 220, tá, galera? Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês rapidinho também, lembra do Luiz Henrique? Não é esse que tá no Botafogo, que veio do Fluminense, não, aquele que veio da base do Botafogo, o Lourinho, né? Se tiver a foto, para essa foto dele aí. Ele foi uma das maiores promessas do Botafogo do século, né? Desse século, então, só que não vingou, né? Ele saiu do Botafogo e disse há pouco tempo agora, ontem, se não me engano, ele deu uma entrevista falando que se arrependeu demais de ter deixado o Botafogo. Hoje que ele joga 4ª divisão lá no Campeonato da Itália. Praticamente o moleque quase não joga mais bola. Ele já está com 20 e poucos anos, né? Ele começou no Botafogo bem novinho. No Sub-15 do Botafogo, se não me engano, ele marcou 14 gols em 11 jogos. Aí apareceu, veio pro profissional, jogou bem no profissional. Alguns gostavam, outros não, mas era aquela coisa de promessa, né? É por isso que o Matheus Nascimento não vai embora do Botafogo. Ele sabe que seria um erro se ele sair do Botafogo. Porque ele é uma promessa. Ele é uma promessa no Botafogo tem uns 4, 5 anos. Exagerei um pouquinho, não sei, mas tem mais de 2 anos, né? Matheus Nascimento é uma promessa no Botafogo há muitos anos e é por isso que ele não sai, porque ele sabe que o futebol dele não é isso tudo ainda, pode ser que um dia vire, ou pode ser que vire um Luiz Henrique, e ele sabe que se sair do Botafogo onde ele recebe o saláriozinho dele em dia, ele vai arriscar, né, a sair do Botafogo que recebe um bom salário para se arriscar por... Não vai. Então fica na promessa, né? Porque eu, na minha opinião, eu acho que o Matheus Nascimento nunca vai ser aquele jogador que a gente achou que ele seria. Não vai ser, na minha opinião. Se um dia ele for, ok, mas eu acho que não vai ser, tá? A outra coisa que eu queria falar aqui rapidinho também é sobre o Valentim. Sabe quem é o Valentim? O Valentim é filho do Joel Carli, né? Aquele zagueirão que participou e jogou pelo Botafogo, hoje faz parte, né, do Botafogo, trabalha pro Botafogo. E o Valentim é o filho dele de 11 anos, tá? Ele fez uma entrevista no podcast e falou sobre a paixão do filho dele pelo Botafogo. Ele que nasceu na Argentina, é argentino, o Valentim, mas torce pro Botafogo, né? Foi criado durante, né? Praticamente não nasceu e criado no Botafogo, mas foi praticamente está sendo criado aqui com esse ambiente do Botafogo. E agora o João Carlos falou que o Valentim é botafoguense dos doentes, daqueles fanáticos. Tem uma história engraçada também que ele falou de quando o Valentim era um pouquinho menor, que agora está um pouco mais maduro, né? 11 anos, aquela fase da pré-adolescência. Mas quando ele era um pouquinho menor, quando ele via algum flamenguista na rua, ele queria xingar o torcedor, seja lá quem for que passasse sua camisa do Flamengo, ele queria xingar. E o Joel Carlos falou: não, meu filho, não faça isso, não xinga, não é assim que o papai está ensinando para você. E ele falou que agora ele já está um pouco mais maduro, não xinga mais quando vê flamenguista na rua. Bom, eu não posso julgar, errado ele não estava. Não, estava errado sim, tá? Se tem alguma criança assistindo aí, não pode xingar os amiguinhos que torcem para outro time, não é assim, tá? Paz no futebol, você não precisa torcer pro time que ele torce, mas também não precisa xingar o coleguinha, tá? Então foi muito engraçado essa história, eu tô passando aqui também para compartilhar com vocês sobre esse assunto do Fogão. Bom, outra coisa rapidinho também é que o Júnior Santos vai reencontrar a terrinha da onde ele tanto jogou bola, né? Para quem não sabe, o Júnior Santos jogava num campinho de terra lá na Bahia, onde vai enfrentar o Vitória hoje, lá na Bahia. Bom, ele jogou muita bola lá, tem um nome aqui, ó, Campinho, da onde que é o Campinho? Da Conceição do Jacuípe, onde o jogador nasceu e começou a jogar o futebol. Então é isso mesmo, né? Ele que é baiano, tá, né? Dá pra ver um pouco, né? Quando ele fala que ele não é carioca, ele que é baiano e jogava a bola nesse campinho aí e vai voltar pra terrinha dele, encontrar alguns familiares, provavelmente ele vai, né, passar por lá depois do jogo. Antes eu acho um pouco difícil, mas Júnior Santos encontrando as suas origens, hoje ele veste a camisa do Botafogo aí, vive uma fase espetacular. Eu não posso dizer outra. O que falta pro Júnior Santos? Um título. Aí, cara, o Júnior Santos hoje é o principal jogador do Botafogo, né? Não é mais o Tiquinho Soares, é o Júnior Santos. O Júnior Santos que veio pro Botafogo, começou a jogar bem, depois começou a jogar mal, aí a torcida começou a pegar no pé dele. Ele saiu do Botafogo, foi pro Fortaleza, né, se não me engano. Mas tu vê que ele não queria ter saído do Botafogo, né?
Aí veio aqueles apelidos, Bagre, né? Não sei o quê. E aí ele retornou pro Botafogo, muitos torcedores, pô, o Júnior Santos de novo, mas tá bom, não sei o quê. Outros já, não, pô, o cara é bom, o cara não sei o quê. E agora ele vive uma fase que se alguém falar assim, hoje o Júnior Santos não joga, a pessoa fica, meu Deus do céu, preocupante. E não sei o quê, não sei o que lá. Então, principal jogador do Botafogo, o Júnior Santos, que praticamente joga todos os jogos. Eu não me lembro aqui de ter visto o Júnior Santos não joga porque tá machucado. Eu não me lembro, juro pra vocês. Eu não me lembro. Eu acho que eu já vi todos os jogadores do Botafogo passando por isso. Né? Quase todos os jogadores. Mas o Júnior Santos, um dos principais, assim, que a gente fala bastante, que é o Júnior Santos, Quinho Soares, né? Então, tipo assim, Tietê, Marlon Freitas, que a gente está sempre comentando sobre eles, a gente sempre já falou de todos eles um pouco machucado. Agora, do Júnior Santos, eu não me lembro, sinceramente. Então, galera, é isso aí, ó. Provável escalação para vocês. O jogo hoje acontece 7 horas da noite. Transmissão do Sport TV aí, tá? Então, ficar ligadinho que nada de sofrimento e, pelo amor de Deus, nada de pênalti. Se Deus quiser, vai ser uma classificação aí segura. Assim a gente espera, tá? Segura. Então é isso. Eu espero voltar mais tarde aqui mostrando para vocês os melhores momentos e aí as entrevistas dos principais canais esportivos falando sobre a vitória do nosso Botafogo. Assim a gente espera dar um empate. Empate não é tão ruim, não. Ruim é perder para os pênaltis. Aí o negócio fica complicado. Bom, galera, é isso. Então, tá? Vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!